Olá pessoal, eu tô chegando trazendo mais informações para vocês. Hoje, dia 24 de julho de 2023, e o assunto é o discurso de Lula. E no discurso de Lula não pode faltar o nome de Bolsonaro. Eu acho que a cada 10 discursos de Lula, pelo menos 8 ele tem que falar de Bolsonaro. Eu desconfio que ele tá fazendo... Eu acho que ele não gostou não, gente, que o TSE tornou Bolsonaro inelegível, não. Sabe aquele velho ditado que diz assim, minha avó é quem dizia isso, né? Quem põe muito defeito é porque quer comprar, né? Bom, mas vamos aqui para os comentários rapidinho, pra gente ver o que o pessoal tá comentando nos bastidores. Deixa eu atualizar aqui a página, né? Já pegar comentários novos. Eu acho engraçado que a esquerda fala no discurso do amor, né? É contra o discurso de ódio, xinga o discurso de ódio, critica o discurso de ódio. Mas quando você olha para o discurso de Lula, e é engraçado que ele fala umas coisas, que ele critica umas coisas e dentro do próprio discurso ele faz aquilo que ele critica. A militância parece que tapada, não enxerga. Diva Branda Lise comentando aqui, deixa eu ver. Vi ontem na internet, ela queria ver ele de perto, mas ele falou em vídeo. Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. É humano, verdade, minha amiga. Concordo contigo também, né? Ela comentou nesse vídeo aqui, gente. Ó, esse vídeo é show, cara. Você se emociona. Bolsonaro troca mensagens com paciente internada com câncer e imagens emocionam internautas. E emocionam mesmo, cara. Enquanto o Lula, de um lado, tá lá despejando todo o ódio em nome do discurso do amor, né? Bolsonaro tá dando atenção para as pessoas que se achegam a ele. Bom, vamos lá, gente, para a matéria. Obrigado, minha amiga. Obrigado, minha amiga. Olha só o comentário aqui, ó. Lula xinga suspeito de hostilizar Moraes, chama bolsonarista de maluco e volta a falar em picanha. Eu achei interessante nesse discurso aqui, gente, porque Lula, primeiro ele xinga, aí depois ele diz, né, que o Brasil vai voltar a ser democrático, que as pessoas têm que respeitar, que você não tem que gostar do seu vizinho, né? Nem que você não é obrigado a xingar seu vizinho. Você tem que apenas aprender a conviver com ele. Só que dentro do próprio discurso, ele faz xingamentos, ele ataca. Outro detalhe, ele chega aqui no vídeo e ele vai falar sobre o cara que hostilizou Moraes. E ele coloca o cara como se... ele não vai falar diretamente, mas você percebe que ele coloca o cara dentro de um contexto como se ele fosse bolsonarista. Porque ele fala que... Ó a frase que ele vai usar, né? Que nós derrotamos o Bolsonaro. Não lembra uma frase de um camarada dias atrás, ali num tal de Barroso? Não lembra? Lembra, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Aí Lula fala, nós derrotamos o Bolsonaro e precisamos derrotar os bolsonaristas, né? Ele fala que precisa derrotar esses malucos que ficam xingando as pessoas. Cara, se você pegar nas redes sociais e colocar lá xingamentos, a cada 10 vídeos, 11 são de petistas xingando. Pra você ver como é que é aquela velha narrativa, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Se você pegar 90% dos vídeos na internet, 80% dos vídeos na internet, é de esquerdistas xingando. Tem de bolsonarista? Tem. Mas você pega, junta lá 100 vídeos, aleatoriamente, faça aleatório pra você ver. Fecha o olho e pá, 80% a 90% é de esquerda. São deles. Você tem até os próprios, você põe a própria Gleisi Hoffmann fazendo isso, você tem o Paulo Pimenta fazendo isso, você tem o Zeca, os próprios parlamentares, só palavras de baixo calão. Mas aí ele coloca lá, né, que os bolsonaristas são um bando de maluco, que fica xingando as pessoas. Depois ele fala, né, que pegou o nome lá do cara e entregou ao chanceler alemão, lá o nome do cara, né? Porque o cara é empresário, tem uma empresa alemã lá, o negócio. Entregou o nome do cara. Isso é atitude, gente. Isso é atitude de um presidente da República. O cara é um empresário, dá empregos. E o pior de tudo, Lula coloca o cara vocês vão perceber que o Lula coloca o cara como se ele fosse bolsonarista. Só que na fala, quando ele critica o cara, chama o cara de maluco, que xingue, blá, 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 ele esquece de dizer, inclusive ele fala assim, que o Kassab expulsou o cara do PSD, olha só, presta atenção, expulsou o cara do PSD e fala que o cara fez campanha. O que Lula não completa é que o cara fez campanha com o apoio de Lula.
O cara foi do PL em 2004. PL era base aliada de quem em 2004? Vocês lembram? Não lembram, né? Era base aliada de Lula. Lula apoiou a campanha dele para a prefeitura. O cara agora é do PSD. O PSD, gente, é de que apoio? De Bolsonaro é de Bolsonaro? Não, é de Lula. Então você vai prestar atenção que ele vai falar que o Kassab expulsou, que o cara fez campanha, mas ele não completa a frase. Tipo, e eu apoiei a campanha do cara. Ele não completa. Você vê que ele distorce os fatos, faz aquilo que ele disse que não é pra fazer, porque ele xinga, ele fala, ele detona, depois ele diz que as pessoas têm que aprender a conviver civilizadamente, que as pessoas não são obrigadas a aceitar umas às outras, não pode escolher o vizinho, não precisa gostar do cara que mora na frente, não precisa gostar do cara do restaurante, mas tem que aprender a respeitar. Ao mesmo tempo ele detona, ele xinga e ainda por cima ele pega o cara e detona o cara, porque o cara é empresário. E aí Lula não pensa nas pessoas que trabalham para esse cara. Para as pessoas que têm famílias que dependem da empresa. Não, entregou o nome do cara para o chanceler alemão com o intuito de quê? De prejudicar o cara. E ao prejudicar o cara, Lula prejudica centenas de pais de família. Para você ver que uma atitude de um presidente irresponsável, que fala contra o discurso de ódio, mas que prega o ódio, acaba estragando a vida de muitas pessoas. Vamos para a matéria para você entender melhor? Preste atenção em tudo que você vai ver ali, gente, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, dá um pulinho lá, hein? Ó, presta atenção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse neste domingo 23 que o país derrotou, olha a frase, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, mas não ainda os bolsonaristas. Lula chamou o empresário Roberto Mantovani, suspeito de agredir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e seu filho de canalha. O xingamento foi utilizado por Bolsonaro no passado para se referir a Moraes. Olha só que interessante. Os malucos estão na rua ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado, disse o presidente ao participar da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, observe, primeiro ele xinga, depois ele chama o povo de que os malucos que xingam e nós vamos mostrar bababá. Vocês entenderam? Ele faz. Depois ele critica quem faz. O presidente acrescentou que as pessoas não precisam gostar uma das outras, mas devem se respeitar. Olha, ele xingou o Bolsonaro. Quer dizer, ele pode xingar, mas não pode ser xingado, é isso? Lula comentou ainda a decisão do PSD de expulsar Mantovani do partido. Um canalha, não só ofendeu ele Moraes, como bateu no filho dele. Esse cara era um empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão e esse cara foi expulso do partido ontem. Típico de quê, gente? De um ditador, de um autoritarismo, pelo Gilberto Kassab. O presidente também citou o decreto que altera as regras para compra e posse de armas e disse que a liberação de armas favorece o crime organizado. Você já viu algum bandido com uma arma legalizada, por acaso? No evento, o presidente fez um discurso para a base, falou sobre o histórico sindicalista e retomou promessas de campanha como geração de empregos e renda. Ele afirmou que o preço de alimentos está caindo! Eu quero saber em que Brasil é esse que Lula... Bom, talvez seja, ele esteja falando do Brasil, que tem 186 milhões de casas sendo construídas. Ele deve estar falando do Brasil, que morreu 700 milhões de pessoas, né? Deve ser desse Brasil que ele está falando, né? Olha só, gente. Como geração de emprego e renda. Ele afirmou que o preço de alimentos está caindo e voltou a dizer que o brasileiro comerá picanha novamente. Meu compromisso não é com banqueiro, empresários. Eles sabem que o meu compromisso é com o povo trabalhador desse país. É estranho, né, ele falar isso. Porque só quem está se dando bem no governo Lula é banqueiro, empresário. O cidadão só está tomando onde o sol não bate.
Lula estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo, e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Vamos botar aqui para vocês, colocar em tela cheia. E vamos ouvir, né, a fala de Lula. Vamos ouvir ele falar aqui, né? Vocês querem ouvir? Vou mostrar para vocês aqui, né? Para vocês verem como é o discurso. Cadê o cabo? Gente, eu esqueci até de colocar o cabo aqui em cima. Fiquei tão empolgado aqui. Vamos colocar para vocês. Você vê que na própria fala dele, ele mesmo faz aquilo que ele critica. Deixa eu já ajeitar aqui. Vamos lá. Deixa eu... Peraí. Segundinho. Quem mandou você desligar, menina? Você tá ligado aí, ó. Né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu ajeitar. Coisa direitinho, pressão um segundinho. Peraí. Dá pra dar a voz ali, não tá saindo. Pronto, vamos lá. E aí, abre aí assim. Cadê? Vamos lá, agora sim. Agora vai. Prontinho, prontinho. Pronto, vamos lá. Vou colocar o microfone agora. Pausa. Agora vocês têm que estar preparados. Porque nós derrotamos o Bolsonaro. Mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Os malucos estão na rua. Ofendendo pessoas. Xingando pessoas. E nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. Que é civilizado para ele? As pessoas não têm que se gostar. As pessoas têm apenas que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho. Você apenas tem que aprender a conviver com ele decentemente, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da tua casa. Fala é bonita, você. gente. Você tem que se respeitar apenas. Isso é democracia. Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Não sei se você sabe, Moisés, esse cara era um empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele pro chanceler alemão. E esse cara foi expulso do partido ontem pelo Kassab. Ele tinha sido candidato. Ele tinha sido candidato. Nós apoiado por Lula, mas não fala isso. Proibir a venda de pistola 9mm. Porque esse negócio de liberar. Você vê aí, ele fala que o cara foi candidato, mas na hora de dizer que ele apoiou o cara, você vê que ele faz uma parada, tem um silêncio, 2 segundinhos de silêncio, né? Acho que ele pensou ali, agora o que é que eu digo, e aí mudou de assunto. Agora você vê, ele é um cara que ele fala contra o xingamento, é um cara que ele fala, né? Que as pessoas têm que respeitar as pessoas que ele não gosta, que elas não gostam. Mas é engraçado, você escolhe o seu adversário na política? Não. Ele respeita o adversário dele na política? Não. Quer dizer, é o que eu falo, gente. O PT tem um discurso muito bonito, mas as práticas são... Você vê, dentro do próprio discurso dele, ele demonstrou ódio, autoritarismo, né? O cara vai mandar expulsar. O cara... Pô, meu, peraí. O cara, por exemplo, o empresário, ele pegou o nome do cara e deu lá pro chanceler alemão para prejudicar o cara na questão financeira, sem se preocupar com quantas pessoas aquele cara emprega. Aí depois ele fala e quer dizer, não dá pra gente entender? O ato dele vai prejudicar muitas famílias. Mas o ódio tá acima de qualquer coisa. E a militância compra a narrativa e esquece dos fatos. A militância ouviu isso aí, nem percebeu o xingamento, as ofensas, o autoritarismo de Lula. Né? Bom, gente, vamos lá para os comentários, né? É por isso que é aí que está a diferença entre Bolsonaro e Lula.
Bolsonaro, ele é autêntico. Ele é durão, é daquele jeito dele grosseirão. Ele é aquele, a gente já sabe que ele é aquele, a gente gosta daquele cara que fala palavrão. Porque ele é daquele jeito, ele não esconde, ele não finge ser uma coisa que ele não é. Ele não tem um discurso e age de outro jeito. Não, a gente sabe das qualidades e dos defeitos de Bolsonaro. E isso torna esse cara cada vez mais humano, mais aplaudido, mais amado, né? Mais apreciado pelo Brasil inteiro. Enquanto esse daí só consegue falar numa plateia controlada. Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Diva Brandalize comentando aqui, deixa eu ver. Lula não teve mais que 30%, né, das escolhas. Eu vi a criança que correu abraçar Bolsonaro. Né, aqui, ó. No vídeo, ela... Perdão, gente. Ela respondeu o próprio comentário do vídeo, né, em que Bolsonaro, né, troca mensagens com paciente com câncer e emociona a web, né. Valeu, minha amiga. Um abraço. Marli Schneider comentando aqui também. Nossa, esse espírito não tem paz. Comentou ela no vídeo. Urgente, Queiroz aponta quem matou Marielle. Pois é, isso aqui, minha amiga, vai longe. Enquanto eles puderem moer isso, vão moer. Né? Mauro Lobo comentou aqui, bom dia, patriotas. Bom dia, Mauro. Um abraço. Bomba, pela primeira vez, Daniel Silveira se manifesta sobre o caso Marcos Duval e o golpe contra Moraes. Tá aí, um abraço, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vocês viram o discurso do homem, né? O discurso, no próprio discurso, o cara faz o que ele mesmo condena. Por quê? Porque, na verdade, ele vive aquilo que ele não prega. Ele é contra algo que ele pratica e pratica com todo prazer. Por isso que ele se enrola tudo. Fui!